Boa noite, Cinderela. Oi, Regina. Olha a minha convidada chegando. Tudo bem? Olha lá, você já conseguiu entrar, né? Oi, querida. Deixa eu me arrumar aqui, que eu fiquei muito escondida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá conseguindo ver direitinho? Eu tô. Também. Seja bem-vinda na minha casa, na sala da minha casa. Obrigada, e você na minha. Aí, ó. Seja bem-vinda também. Gente, quanto tempo faz que a gente não se encontra? Diz pra mim. Olha, já tem uma paciente minha aqui, Ana Carolina Lenharo, já entrou. Olha só que Ei, beleza. Carol, obrigada. Eu tenho aqui algumas pessoas chegando. Tem quem seja de fonoaudiologia, tem quem não seja amiga, que não é de fonoaudiologia. Vamos ver, as pessoas vão entrando e a gente vai agradecendo pela presença de todos nesse nosso bate-papo, né? Olá, É um sua bate... paciente entrou. Rosane Cristine, de Almeida. não acredito, jura? Ela tá aí. Olha só. Olá, Oi, Rosane, tudo bom? Saudade, né? Luciana, minha paciente, também já entrou. Olha só, essas pacientes são boas, Bem-vinda, hein? Lu. Essas pacientes são Pois é. firme e forte. Tudo bem, Rosane? Rosane sumida, precisa voltar, hein? Você, a sua irmã, precisam voltar. Voltar para a gente dar uma olhadinha. Pois é, precisa começar a fazer aqui, ó. Que isso aqui vai caindo, menino. Não pode, não pode. Ó. Tem que ter mãos ao alto, sabe? Só que é mãos ao alto no rosto. Exatamente, eu preciso voltar. Não é mãos ao alto, mas é mãos aqui, ó, voltadas para o nosso rosto, voltadas para o nosso bem. Eu falo, olha, gente, esse negócio de ficar oferecendo a mão para tudo e para todos, oferece para o marido, oferece para os filhos, oferece para o trabalho, oferece para os pais, oferece para os amigos, oferece para tudo. Tem que voltar essa mão para o nosso rosto e oferecer para nós mesmos. Olha, buenas noches, querida. Como estás, Lana? Ilana? Aqui é poliglota, entendeu? É hora em espanhol, hora em italiano. É que essa hora, 8, acho que não vou receber ninguém da Itália, porque essa hora não é muito boa. Mas às 6 horas, 5h30, 6 horas, sempre tem os contatos lá da Itália, então a gente fica mudando de idioma. E o que eu estava falando? Então, você me perguntou quanto tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Vamos começar por aí. Quanto tempo que a gente não se vê? Bom, bem antes da pandemia, né? Bem antes da pandemia. Na verdade, foi a última aula que eu dei no seu curso, que foi quase um ano antes da pandemia. Não, você lembra que você ficou brava comigo porque eu não estava na aula? Lembro. Então, foi o quê? Foi junho, acho, antes da pandemia. Porque eu estava viajando, você dando curso e eu viajando. Você estava dando aula em outro país. Em outro país, entendeu? E daí a gente vai organizando a agenda, até preciso mesmo que vocês estejam, porque como é que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então a gente vai organizando aulas, mas você ficou brava, você falou, você não veio. Eu não estava, mas é assim, eu já tinha feito você passar. O seu teste já tinha sido muito antes, né? Eu confio e deixo, né? Tem que delegar. Olá, né? Minhas amigas. Paciente Vânia Rose, Gisele Costa Pinto, minha amigona do Rio, muito querida. Olha, minha sobrinha Mari, tá todo mundo aqui. Olha só, você tá poderosa. Pois você tá no poder hoje, hein? Obrigada, meninas. Estou adorando que vocês estão aqui.
É porque você Pois é. abriu o Gente, seu deixa eu falar para story. vocês. Quê? Ei, quem que tá rodando? Eu ou você? Alguém tem que me falar. Quem que tá rodando? Para mim, você está rodando. Ixi, para mim você tá rodando. Vamos ter que tirar os 9 fora, que alguém tem que escrever quem que tá rodando. Por favor, alguém escreve Mari, quem que sai. Gisele, quem que rodou aí? Quem que Eu tá... Você está no 4G? vou olhar, tá? E você tá no quê? Eu tô no Wi-Fi, mas acho que eu vou pôr no 4G, acho que é melhor. Eu não sei agora se eu tô no 3G, no 4G. Olha, ela vê as duas normal. Que beleza. Continua vendo? O meu é 3G, não é 4G aqui o negócio. Olha, você tem certeza que é melhor? Vamos ver. Normal, ela Ó, vejo falou as que tá duas. normal. A Então Mari vamos tá vendo as continuar duas. assim, no normalzinho. Ótimo. Isso, tá bom. Muito bem. O Então, Bira tá vendo a gente, é muito bom queridaço. receber você. Obrigada. Você só olhando o povo, né? Ó, então é muito bom receber a todos que estão entrando e receber você aqui hoje para a gente bater esse papo, né, Roseli? Então eu vou te apresentar para o meu pessoal. Tá legal. Então nós estamos aqui hoje com a doutora Roseli Cristina de Almeida, graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, especializada em ortodontia pela Universidade Camilo Castelo Branco, especializada em ortopedia funcional dos maxilares pelo CFO, que é Conselho Federal de Odontologia. Trabalha com o Invisalign Doctor, é isso? É isso. E certificada em Diamond System. Chique, né? Chique. Oi, criança! Oi, João! Você está aqui? Que lindo! Hoje eu não vou rezar, embora eu já tenha rezado antes de começar a live. Mas eu tenho aqui alguns convidados do meu grupo de oração. Hoje eu vou falar de MZ, junto com odontologia, né? Isso. Então, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre essa relação entre a odontologia, entre a ortodontia e a fonoaudiologia estética, os benefícios estéticos que causam no paciente, né? Então, é um prazer. Deixa eu apresentar você, então, para as minhas amigas e as minhas pacientes. Gente, a Magda, ela é fonoaudióloga, mestre em distúrbio da comunicação, especialista em linguagem e motricidade oral. Ela é criadora do método MZ, que carrega o nome dela, com muito orgulho, né? Com muito orgulho. É uma... O que é? É um método que faz a estética facial através da automassagem. É isso, Magda? É um tratamento natural e não invasivo de rejuvenescimento do rosto através dos alongamentos dos músculos da face. A gente alonga todos os músculos que nós temos embaixo da pele e através da reprogramação de funções vitais super importantes e que se relacionam com a ortodontia, né? Que são as funções da mastigação, da deglutição, como a gente engole, como a gente mastiga, como a gente respira, né? E boa noite, Ana Leia, tudo bom? E as pessoas vão entrando, é muito bom, né? A gente vai encontrando os conhecidos. Então, assim, é um tratamento natural e não invasivo de rejuvenescimento. Num momento onde muitas das técnicas são invasivas, esse é um trabalho
que a gente passa para a mão do paciente e ele é que vai desenvolvendo nele mesmo todos os dias, como eu faço e como eu espero que você faça também, né? Você, a Rosane, Isso. e todas que passaram pelo meu trabalho, né? Isso, e os nossos pacientes em comum, né? E os nossos pacientes em comum, não é verdade? Exatamente. Porque, afinal, quanto tempo faz que a gente se conhece? Olha, eu estava pensando quanto tempo faz, Magda? Que uns Ai, Analéia, 15, obrigada, querida. Beijo. Fala, o que você falou que eu esqueci? uns Que eu 15 vou anos, saber? mais ou menos. Acho que uns 15 Eu anos. acho que entre 14 e 15 anos, né? Por aí, entre 14 Isso. e 15 anos. Eu lembro de ter te visitado, depois eu lembro de ter ido no lançamento do seu livro, que foi um sucesso, nossa, cheio de gente da nossa área, da minha e da sua área, bastante gente, foi super legal aquele lançamento. Foi E mesmo. foi um livro meio que marcou assim uma época, né? Porque não tinha nada, nenhum livro dessa área da fonoaudiologia. A fonoaudiologia que rejuvenesce. Deixa eu mostrar, pera, um minutinho eu vou mostrar. Eles estão aqui do meu lado, não custa mostrá-los, né? Quer dizer, que na verdade são os meus filhotes originais, né? Que é esse aqui que você falou, né? Que é a fonoaudiologia que rejuvenesce. Mas ele é de 2009. Mas a gente já se conhecia antes, porque você foi numa palestra na minha clínica que eu dei sobre esse trabalho, a gente já se conhecia, por isso que você foi convidada para ir no lançamento. Depois tem esse que é um italiano, né? Que esse aqui eu lancei em Roma, que é um método MZ, Come Restare Giovani com la Logopedia. E daí eu continuei escrevendo, mas aí eu continuei escrevendo capítulos de livro em espanhol. Que legal. Sabe o que eu lembro dessa visita que eu fui na sua clínica? Era uma palestra que você fazia sobre o que poderia... Eu lembro assim que era uma ação de marketing que eu nunca tinha visto. Eu fiquei impressionada. Ninguém falava em marketing ainda na nossa área, em nada. Não existia rede social. Não. Ninguém sabia do nosso trabalho. E você convidava pessoas, eu lembro assim que eram umas 10 mulheres, 10 pessoas, e você apresentava, você falava sobre a sua técnica. Eu achei aquilo tão fantástico, Magda, porque até hoje eu não sei muito fazer isso. E você fazia de um modo tão agradável que você pedia doação de um quilo de alimento que você doava para uma entidade. A gente não pagava nada, assim. E aí você oferecia um lanche à tarde. Era um happy hour que a gente fazia. Era muito legal. Entre amigos, assim, entre conhecidos amigos. E onde eu recebia com uma coisa gostosinha de comer, de beber, né? E daí aí eu contava um pouco sobre o trabalho, mas eu fiz muito isso. E assim, o que era importante nisso, né? Eu arrecadava os alimentos e levava no GRAAC. Era pro GRAAC. Era no isso GRAAC. mesmo. Eu fazia como é que fala? Eu levava os mantimentos, fazia essa doação é a palavra que eu queria, a doação no GRAAC, depois eu mandava não sei se era e-mail, eu não sei se mensagem, eu não lembro, que eu mandava uma mensagem dizendo os mantimentos foram entregues no GRAAC em tal dia, e agradeço muito pela colaboração. Olá, Janete, como estás? Tudo bem? Essa é a minha aluna de Chile que não perde as lives. Tá sempre que ótimo. Comigo. Eu tenho que dar um oi para Simone e para Manu. Fala aí, a Manu é minha paciente mais blogueirinha de todas. Ela está toda noite todo dia fazendo live. Uma graça. Tem 9 aninhos ou 10. Mas ela é super blogueira. É uma graça. E faz dancinha, faz tudo. Cecília Mi também é uma amiga da faculdade, muito bacana. Legal. Você sabe, isso que você falou é uma coisa interessante mesmo, porque te encanta, não é verdade, Janete?
Então, na época, a gente não tinha muito como falar do nosso trabalho, né? Como a gente ia falar? Não. E fazer as pessoas conhecerem, porque, de verdade, a fonoaudiologia estética, ela tem 23 anos. Acho que você não falou, né, na hora da apresentação. Não. São 23 anos do trabalho que eu acabei levando para todo o Brasil e para mais 25 países. Mas antes de levar para esses países e tudo mais, era muito regional ainda, né? Você tinha que fazer com que as pessoas conhecessem, levassem essa ideia, porque o objetivo daqueles encontros não era transformar as pessoas que assistiam em pacientes ali, naquela hora, não. Era que a pessoa levasse a ideia e contasse para os seus parceiros, para os seus amigos. E tanto foi, né, isso, e tanto foi isso produtivo de alguma forma, que você se encantou, a gente teve um relacionamento, né, fora você, suas amigas, quantas pessoas eu conheci? A Cris A Rosa estava Cris, comigo naquela palestra. E aí eu lembro que assim, a gente ficou conhecendo isso, que foi muito bom. E aí você tinha como explicar para os seus pacientes, para os meus pacientes, o que era, o que poderia ser feito. Né? Eu lembro que eu tenho uma paciente atriz, eu nem sei se ela foi fazer o tratamento com você, mas ela falou, mas isso é fantástico para mim, porque eu não posso fazer Botox. Eu tenho que ter expressão facial. E naquela isso, época o Botox tirava a tem expressão que, facial. tem que ter Hoje já, expressão. hoje já não tira mais, mas na época o Botox paralisava as pessoas e ela não podia. Ela falava, nossa, isso é fantástico para mim, porque eu não posso fazer nada disso e eu tendo isso, eu vou melhorar a minha mímica. Eu falei, então, você tem que ir. Eu lembro que ela foi indicada para você. E assim, o Então, bacana daquela palestra foi conhecer o método. E aí, Então, que era esse o objetivo mesmo, né? é, Tanto profissionais quanto leigos conhecerem cada vez mais a fonoaudiologia estética, levarem a ideia e fazer parcerias, como a gente fez, né? exatamente. Fazer parcerias, que as pessoas conhecessem, pudessem, e que eu pudesse indicar os pacientes, né, para esses parceiros e vice-versa. E também, assim, cada um que foi, que depois comeu uma coisinha boa ali, tomou um café, bateu um papo, escutou a ideia, levou e contou para alguém na época, né? E eu Foi pude assim levar mesmo. os mantimentos para o GRAC. Então, assim, juntou a boa ação, né? Ajudar o outro, fazer esse serviço pelo outro, que eu acho que a gente tem que continuar fazendo sempre. Eu não parei ali, né? Eu acho até que eu intensifiquei cada vez mais esse meu lado, né? Eu tenho Foi. um lado religioso, um lado de ajuda ao meu próximo muito grande, tanto que eu tenho algumas pessoas aqui na live que são do Deus Convida, que é esse nosso canal de ajuda e de reza, de oração, né? Espiritualidade. Eu acho tão bacana esse Espiritualidade lado espiritual seu. e que, assim, esse lado cresceu abundantemente durante a pandemia também, né? Porque a gente se sentiu tão pequeno, né, Roseli, durante a Foi a pandemia, né? pandemia, né? O que a gente podia fazer contra esse vírus, né? Para que ele fosse embora, para que ele nos abandonasse, só mesmo pedindo para Deus Pedindo ajudar, para né? Deus e nos fortalecendo E nos espiritualmente. porque muitas Exatamente. pessoas passaram por momentos de muita aflição, muita depressão, muita tristeza, né? É verdade. Então, se a gente se fortifica internamente, a gente consegue passar para o outro também essa tranquilidade, essa felicidade, né? Que eu E a chamo de esperança, né? E a felicidade. esperança. E a esperança também. Você consegue, se você Esperança de que está tudo. forte, você consegue passar a esperança para o teu paciente, para as pessoas que estão do seu lado. Olha, entrou o doutor Gustavo aqui. Doutor Olha lá, Gustavo é implantodontista, meu sobrinho. Muito orgulho de ter um é. sobrinho dentista. Olha só. Ele já E trabalha comigo seguir na os minha passos da clínica. tia, é? Pois é, já trabalha com a gente lá na clínica. Ah, é? Olha que Bem, beleza. bem empenhado, tá? Tá bem legal. Que Estou beleza, muito feliz bem. com isso. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, a gente quer ouvir um pouco sobre o seu trabalho.
Então, meu trabalho é ortodontia e ortopedia funcional, que é altamente ligado com a fono, que acho que o primeiro paciente que a gente tratou em comum foi um paciente de fono com um problema miofuncional. Mas como é que você fala? Motricidade oral, né? De motricidade orofacial. De motricidade orofacial. Eu lembro que foi criança, ainda era criança, que eu tratava bastante criança na ortopedia, e foi para você com problema de ceceio, de língua, aquelas coisas. Eu falei, gente, eu não sei falar nada sobre isso, só sei que precisa ir na fono. E aí o primeiro que a gente tratou em comum foi esse. Aí depois que eu fui fazer essa palestra na sua clínica, que eu acabei te conhecendo pessoalmente. A gente teve esse paciente. Mas assim, a ortodontia, ela trabalha muito na estética facial, né? Porque ela expande a arcada, ela dá suporte para a musculatura, ela dá... Até a semana passada eu postei o caso da Ju. É um caso muito bonito, um caso de classe 3, que ela estava com um prognatismo bem acentuado e ela muito forçado para ficar num toque só de 4 dentes aqui na frente. E aí era nítido assim, a papada dela, sabe assim, a musculatura toda fora do lugar. E aí é pela boca mesmo, né? Ela usou classe 3, né? Classe a 3. Dificuldade de fazer os movimentos, fazer as funções adequadas, né? São muito adaptados àquela situação, né? Isso. E uma falta de referência da língua, né? Porque a língua tem como referência as 2 arcadas, né? Ela fica ali alojadinha entre as 2 arcadas, né, Maida? Quando o paciente está fora da vida, ele fica sem referência. E ela estava bem assim, sem referência. Então a língua estava uma coisa assim, volumosa, sem saber aonde ficar. E ficando mais embaixo, né? Porque fica mais embaixo. Classe 3 tem esse tamanho maior aqui, a língua fica embaixo, né? Não consegue subir. E geralmente ele é um classe 3 porque a língua está baixa também, né? É uma retroalimentação aí, né? A língua fica baixa, faz a arcada inferior crescer mais. E a criança... E ela é novíssima, ela tem 13 anos só, ela é muito nova. Mas eu vi que ela estava perdida, assim, na mordida, na mastigação. Eu falei, Ju, como você mastiga? E ela falou, eu vou mastigando. Ela nem sabia como ela mastigava. Ela não tocava dente atrás. E aí, com 6 meses, ela está usando Invisalign, que é uma técnica de alinhadores invisíveis, que dá uma rapidez, assim, uma dinâmica muito boa e não atrapalha o trabalho da fono, o que eu assim, que eu estou gostando muito do Invisalign. Porque ele fica totalmente, né, adaptado ao dente. Isso, né? encapsula o dente, né? Encapsula, então, não se vê, né, transparente, uma beleza. Exatamente, eles adoram, porque é super estético. Então, hoje é tudo muito voltado para a estética, né? E eu vi que ela, assim, em 6 meses, ela tá mordendo quase todos os dentes, a língua tá alojada, a papada sumiu, o ângulo da mandíbula tá definido nela. Tudo bem, ela tem 13 anos só, uma menina, não tem ainda nada, mas ela não tem envelhecimento, né? Não tem envelhecimento, Ela só tem crescimento, por enquanto. Só tem crescimento, né? Mas eu percebi que a arcada indo para o lugar deu já uma definida na face. Isso é muito interessante de observar, né? Ela está fazendo fono também, ela foi indicada. Ela sempre fez fono, né? Porque é um classe 3 desde criança, sempre fez fono, tudo. E ela está bem encaminhada. Então, assim, o trabalho da orto é colocar a arcada no lugar, fazer crescimento ósseo, definir uma mordida adequada para o paciente poder ter a sua fonação, deglutição, restabelecer a função toda desse sistema estomatognático todo, né? Então, o meu trabalho é isso, é sempre nessa área de promover a saúde das arcadas para promover a mastigação correta e aí vai dar automaticamente uma definição de face, né? E assim, o que eu sempre achei interessante em você é essa sua ligação com o fonoaudiólogo, né? Desde o começo. Porque a minha primeira formação foi ortopedia funcional, né? Depois eu fui para ortodontia, fiz ortodontia,
Aí fiz especialidade em ortodontia e depois eu comecei a trabalhar com outros aparelhos mais modernos, o Damon. Eu lembro que uma fase assim que eu trabalhava muito com fono era a fase que eu trabalhava com ortopedia funcional só. E até num curso seu eu encontrei uma fono que era aluna sua e que eu dei aula lá e que ela tinha trabalhado junto comigo com muitos pacientes num consultório que eu atendia e ela na região ela era uma fono bem conceituada. Eu indicava todos os pacientes para ela porque eu era muito nova, eu não me sentia segura para fazer um diagnóstico sem a fono me falar, ela tá tudo bem, ela tá deglutindo corretamente, porque eu achava que a ortopedia funcional ia tentar trabalhar, não ia conseguir, não ia ter resultado, ou ela poderia induzir uma postura errada de língua. Eu tinha medo de tudo isso, então eu trabalhava muito junto com a fono. E isso me deu muita segurança de trabalho na ortodontia, sabe? Essa discussão junto com a fono. Eu acho muito importante isso. Que bom, eu acho isso maravilhoso em você. E foi bom porque quando a gente começou a trabalhar pacientes com o envelhecimento, né? Pessoas mais maduras, né? Isso. E trabalhar voltado para fonoaudiologia estética mesmo, acho que ficou uma conversa, assim, um diálogo importante e eu fui vendo, sim, sempre as mudanças nos pacientes, né? Eu lembro que tinha uma paciente que eu te indiquei, que até fez tratamento com você, era uma paciente muito querida, e ela estava completamente sem expressão facial, né? Ela tinha um problema neurológico que desenvolveu isso e sem expressão nenhuma. O sorriso dela era assim, não mexia músculo nenhum, era, né? Uma coisa assim. E ela fez poucos meses, ela fez um tratamento com você. Ela restabeleceu tudo aquilo. Até hoje ela tem ainda sorriso, tudo. E eu tô falando coisa de, sei lá, 15 anos, sei lá, uns 10 anos, sei lá. Uns 10 anos, acho, uns hein? 10 anos, uns 10 anos. Isso. E eu lembro, não, e a gente fez todo o trabalho do método MZ e ela foi tendo ganhos, assim, muito importantes e já era bonita, né? Só que ela foi ficando mais bonita, né? Porque foi evidenciando, foi redesenhando cada segmento do rosto e isso foi muito bom, foi muito proveitoso e muito de benefício para ela naquele momento, né? Onde ela apresentava aquela dificuldade, na verdade. Tinha uma face um pouco congelada, né? Sim. Né? E aí, eu lembro que definiu bochechinha dela, definiu tudo, ficou tão bom, ficou tão bonito. Ficou. E o interessante foi também você, né? Você quis experimentar em você. Sim. E isso também é muito importante, né? Outro dia eu estava com a Dermato, que eu trabalho também faz tempo, e a gente conversou sobre isso, né? Ela veio experimentar o trabalho para sentir nela, para ver como é que era, né? E você também teve essa humildade, né? Eu acho assim que quando a gente olha a Cris aí. A Cris Rosa. Oi, Cris, tudo bom? Saudade. Já falamos de você aqui, Cris, que você foi comigo numa palestra da Magda, sei lá em que ano foi aquilo, mas faz tempo. E a gente ficou conhecendo o método MZ naquele dia lá, foi muito bacana. Foi mesmo. E a Cris é minha vizinha aqui, né? É bem pertinho aqui da minha casa. É bem pertinho mesmo. O consultório dela da sua casa, né? O consultório do seu consultório também. É próximo. Porque eu moro aqui, né? Tudo no paraíso, né? Quem mora no paraíso não sai, né? Então, não sai. No paraíso mesmo. É verdade, vive no paraíso. Eu lembro que eu fui experimentar porque eu nunca tive muito bochechinha, né? Eu nunca tive muito... Eu sempre tive uma face magra. Agora que eu tô mais gordinha, tô mais cheinha, assim. Mas eu achei muito interessante porque a minha bochecha definiu. Aqui eu nunca tive muito... Me ajudou a manter... que mais? Aqui definiu mais, que eu também não tinha definido. Esse sulco aqui, que eu sempre tive um pouco, ele definiu mais. Ficou bem legal. Olha a Cris dizendo que aprendeu muito
e que ainda usa algumas orientações, Tem e o tem seu o meu livro. livro, porque vocês foram juntas, né? Não, a gente não se desgruda, né? Na verdade, a gente foi juntas. Em tudo quanto é curso, vocês vão juntas, em tudo quanto é aprendizado, eu sempre vejo você. Sempre. Mas é bom ter parceiro né, para aprender, para estar sempre junto. É muito bom, porque eu comecei fazendo ortopedia funcional e a Cris começou fazendo ortodontia. Então a troca foi muito grande, muito intensa naquela época. E ela me convencendo a ir para a ortodontia e eu a convencendo para ir para a ortopedia funcional. E no fim, né, você vê, a gente teve um crescimento muito grande nessas duas especialidades. A Cris faz uma e outra, eu também. E hoje a Cris é muito, ela vai muito para o lado funcional. Ela trabalha muito com funcional, é bem bacana a técnica que ela usa aí. Eu uso também, mas menos que ela. Eu estou muito no Invisalign, sabe? Estou muito apaixonada nesse momento pelo Invisalign, pela facilidade de uso, sabe? Pela facilidade de dicção, de tudo, o conforto, e assim, o bom resultado que eu tenho tido. Eu tô. Olá, Cris, só ganhamos com essa amizade aí até hoje, né? A gente troca tudo, troca muita informação. É muito bom mesmo. Isso é muito bom, né? É muito bom. Ó, doutor Maurício Eu admiro Neuro. essa amizade de vocês, cada um com a sua clínica, mas sempre buscando, né, reciclagem juntas, né? Eu acho bem bacana mesmo. Agora, o Invisalign, você tem usado tanto com criança quanto com adulto, porque assim, o adulto se beneficia muito, né? E no meu caso, assim, da fonoestética, né, que eu trabalho com pessoas já com, né, a maior parte entre 40 e 75 anos, assim, entre 30 e 75, numa necessidade de colocar um aparelho, eu acho que assim, o Invisalign é tipo perfeito, né? Porque a pessoa com uma determinada idade não quer ficar colocando um trem né, na boca, que é assim, uma coisa que não apareça, que ninguém perceba. Quer conforto, não quer parar de comer, não é? Não. Olha, o doutor Maurício acabou de entrar, meu paciente de ortodontia fixa, porque ele não quis usar Invisalign. Ele não quis, Doutor Maurício, você precisa conhecer o método da Magda, porque ele é neurologista, ele trabalha com pacientes com faces congeladas, com isso. O método MZ é uma coisa muito bacana, que faz devolve o movimento da face, define a musculatura, é muito interessante. Alonga a musculatura, né? Não só tira a contração também, porque muitas vezes a pessoa começa a contrair um determinado ponto da face em detrimento do outro e acaba tendo assimetrias em função também de como mastiga, né? Se uma pessoa mastiga só de um lado e não mastiga do outro, ela acaba tendo um desequilíbrio, né? Uma assimetria no rosto. E a gente trabalha tudo junto, né? A gente trabalha todos os músculos que estão embaixo da pele e trabalhamos as funções, como eu falei. E assim, isso é básico. E eu volto a falar, porque muitas pessoas pensam que, como chama fonoaudiologia estética, eu só vou trabalhar a musculatura, não, eu vou trabalhar a função. E a função, ela é básica para mudar todos os ângulos, para dar um up no rosto, para deixar um rosto mais simétrico. Então, assim, é fundamental. E aí, voltando para o nosso assunto, né? Como os pacientes que usam, os que são adeptos ao Invisalign, né? Como se sentem assim, se estão comigo trabalhando o funcional com resultado estético e usando o Invisalign que os deixa mais visíveis, né? Esteticamente visíveis. Isso. E confortáveis, na verdade. Exatamente. Quando você está com um aparelho fixo, você vai tentar fazer fono, a pessoa faz, né? Dá um jeito, mas não é tão confortável quanto quando você está com Invisalign. Que me ama, que eu não consigo ver o nome, me coloca o nome, por favor. Fiz o método MZ e adorei. Está escrito direito para você. Eu não consigo saber quem é, né? Escreve o nominho. Olha, e a Leila é a fisioterapeuta lá do meu prédio, excelente também. Eu faço pilates com ela.
Olha só. Ela trabalha com motricidade corporal, com tudo. Ela também precisa conhecer o seu método, que é muito interessante, viu, Leila? Ô, Denise, tudo a bom, Denise. querida? Agora sim, né? Que bacana. Que bom, obrigada, viu? Obrigada pelo comentário. Então, mas sabe o que é? Todo mundo tem que conhecer todo mundo, sabe? Eu sou dessa opinião. Todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que conhecer o trabalho do outro, porque as coisas são tão complementares, né? Exatamente. Roseli, tão complementares. Eu acho que quando as pessoas trabalham muito sozinhas, não pensam no todo, né, do paciente, fica complicado, né? Cada um puxando uma sardinha só para o seu lado. Não, a gente tem que englobar, né, renovar e fazer essa parceria com as pessoas. É muito importante com os profissionais. Essas parcerias, né? Você vê, a gente trata ATM, né? Dores de ATM, isso dá dor de cabeça, tudo. A parte da fono é essencial para fundamental. Relaxar toda a musculatura. E não só isso, viu? Porque assim, se a pessoa tem a dor na ATM, ela tem dificuldade mastigatória. Tem, óbvio. Lógico. Porque dói. É automático, né? A pessoa vai... Se está doendo, ela vai passar para o outro lado. E se ela passa para o outro lado e nunca mais volta, né? Ela vai ficar com aquela instabilidade. Então, assim... E vai descompensar, né? E vai descompensar. E você, às vezes, você ensinando, né? Você ensinando só o jeito de mastigar já está ajudando o trabalho de vocês, né? Exatamente. E você vê, quando você pega um paciente com um problema de ATM, não tem jeito, ele tem que fazer todo o tratamento, porque até a Leila, que é a que está aí, tem a parte da físio que ela vai estruturar cervical, essa parte toda aqui, porque senão como é que o paciente vai ter conforto? Se ele está todo endurecido, enrijecido na musculatura de pescoço e de costa, não vai ter resultado só no tratamento com o dentista, com a placa e com a fono. Ele tem que fazer o todo, não adianta. Por isso que o paciente é um todo, ele não é só a boca, só o músculo da face ou só o músculo da coluna. Ele é um ser, né? E a gente tem que tratar tudo. A gente não pode achar que vai tratar só aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu pontual, ali. né? Só o pontual, exatamente. E assim, quando o profissional pergunta só o pontual, sabe? Não sei. Hoje em dia eu ando muito exigente, até quando eu vou em algum profissional para me tratar, né? Se a pessoa me pergunta aquilo e ponto, e ela não procura conhecer o que está ao redor, porque às vezes você está com uma dor numa coisa, mas tem tanta coisa te envolvendo e que você tem que raciocinar junto com o paciente, não é verdade, Roseli? Eu acho exatamente isso. Então, se ele te pergunta só o pontual, nem volto mais no profissional, viu? Porque está sendo assim muito específico do específico. A gente tem que ser continente do paciente, né? Tem que fazer muita pergunta, tem que demorar com o paciente. Ontem eu fui numa consulta, não vem ao caso, mas eu fui numa consulta e eu achei que ela estava ali contando os minutos para terminar, para começar outro. Quando eu tenho avaliação com o paciente, eu fico lá 1h30 com o paciente, eu não tenho pressa, eu preciso conhecer o paciente, não é verdade? Isso, exatamente. Então, assim, aí a gente parte do princípio que a gente faz isso, aí o mínimo que você espera é que o outro faça também, né? Exatamente. Que trate você como um ser todo, não só como um órgão que ele cuida. Uma coisa só, tchau, vai embora, né? Que vai entrar o outro paciente. E ainda eu fico pensando, numa consulta particular, né? Uma consulta particular, você tem que ter um tempo lá com o profissional, né? Foi tão difícil marcar o horário. Porque às vezes o paciente te procura com uma dor, com uma queixa que não é para você. Não é para você. Você tem que eu acho isso que você falou super importante. Porque assim, você tem que identificar isso na sua consulta e até levar o paciente a
entender que seria bom, então, olha só, ele estar com outro profissional, né? Exatamente. E você tem que fazer isso delicadamente para ele não achar que você está querendo passar a bola, né? Não é isso. É que assim, eu vou fazer a minha parte. O que você precisa daqui comigo, eu vou fazer. Mas você também precisa de outros tratamentos. E isso, nós, como profissionais da área da saúde, temos obrigação de fazer isso, de orientar o paciente, né? Eu acho. O paciente. E eu acho assim que a gente tem que poder enxergar além da queixa do paciente, né? Exatamente. Se a gente ficar na queixa do paciente, a gente nem está raciocinando, né? Não. Eu falo isso muito para as minhas alunas, para os meus alunos. A gente tem que ter um olhar que ele é anterior à chegada do paciente, assim, antes dele estar na sua frente, seu olhar ele tem que ser amplo, você tem que fazer muita pergunta, você tem que pegar nas entrelinhas, porque às vezes aquilo que ele fala não é, né? É que nem quando o paciente chega e fala, eu mastigo do lado direito. Não, porque eu mastigo do lado direito, eu mastigo do lado direito. Aí você vai fazer a avaliação, se você ficar com isso na cabeça, você vai até achar que ele mastiga do lado direito. E aí você vai fazer a avaliação e aí você vê que ele só mastiga do lado esquerdo e que aí ele estava absolutamente equivocado e você tem que levar ele a perceber isso. Então, assim, você tem que sempre ter a dúvida, né? E ir investigando. Pois é, você tem que ver por trás. Eu acho exatamente isso. Você tem que ver a queixa do paciente, dar importância para a queixa e ver o que causou aquilo, né? Que às vezes o que causou aquilo não é você que vai tratar. Qual é a corrente, né, que leva até aquele momento? Você tem que ter além às vezes a causa, sensibilidade. Você pode tratar o problema em si ali que está aparecendo, mas existe uma causa, às vezes a causa não é você que trata. Então, você tem que compor com outro profissional. Então, isso é muito importante, muito importante. E assim, como eu acho que a gente se conheceu, começou a trabalhar, vários pacientes juntas e tal, chegou um momento em que você teve que fazer um pouquinho mais, né? Que foi vir para o meu aperfeiçoamento do método MZ, que é um curso com que eu recebo alunos não só do Brasil, hoje em dia online, então, né? Que eu estou online há 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10. A última aula que eu dei, você me enganou, né? Porque eu achei que eu fosse dar aula para 18 pessoas, eu olhei lá, tinha 39. Falei, sabe que a gente juntou 2 turmas. Tinha gente da Espanha assistindo. Eu falei, que é isso? É porque depois que eu abri online, então, alunos que gostariam muito de fazer meu curso, fonoaudiólogos, não só da América, né? Porque eu tenho os fonoaudiólogos de todos os países da América. Quando não é num curso, é no outro. E nesse específico que você teve, eu tinha aluno do México, da Costa Rica, do Equador, do Chile, da Colômbia, do Paraguai, né? Do Brasil, da Espanha. Então, assim, é aberto agora e as pessoas se inscrevem. E esse curso maior, né, que são de 11 meses, e eu tenho todos vocês, né, que são os professores, que agora tem que se esforçar mais um pouco, né, porque tem que dar conta dos meus alunos que falam em espanhol, né. Eu arranjei uma encrenca para a vida de vocês. Gente, essa doida da Magda quer que eu fale em espanhol na aula. Veja bem, para mim. Apesar de eu ter nascido numa família espanhola, falar espanhol para mim é muito difícil. Então você tem que buscar as suas origens. A gente tem que se renovar cada dia. Bom, eu fiz os slides em espanhol. Mas então, foi bem interessante isso também, né? Porque quando eu fui tratar com você, na verdade, você me convidou, né, para dar aula. E eu falei,
Tá bom, eu vou. Mas então antes eu vou fazer um tratamento com você para eu ver. Eu senti todo o seu trabalho como é, para a gente ver a interação melhor e ver como que eu vou falar, né? Eu tinha que ter uma experiência da sua área, do seu tratamento, né? Não só... Eu sei que você já tinha tratado pacientes minhas, mas eu tinha que sentir na minha face, né? O que ia ser, para eu poder falar também da interação da ortodontia com a fono. E eu achei muito interessante, foi muito bom para mim, que foi num período que eu estava na carreira, assim, um pouco meio... Ah, não sei, tem uma época que você fica meio parada, meio estagnada, né? E aí você me deu o maior gás, aliás, né? A pessoa aí é a gás 10, né? Porque ela fica com o espetinho na gente, assim, vai fazer, vai fazer. Vamos fazer a live. Ah, não sei, tô com vergonha nada. É aí que eu quero mesmo. Hã? Tô com vergonha de fazer a live, vergonha nada. Vou te chamar, você vai e acabou. Não tem não para Magda, Vamos gente. fazer uma live? Ah, não, tô com vergonha. Eu falei, você tá de piada comigo, né? Então é agora que você vai fazer a live. Vou colocar um pouco mais para frente, para você não sofrer tanto. Isso. Aí eu mandei o nome da live, viu, gente? Eu mandei o nome da live para ela e ela falou assim, fingindo que não vi. Como é que você falou? Tô fingindo que não vi. Tô fingindo que eu não vi. Eu falei, como assim tá fingindo que eu não viu? Ó, vai mandando foto, vai mandando o seu currículo. Como você tá fingindo que não viu? Vamos bater um papo, vamos conversar online, né? Olha só quanta coisa a gente já não falou de interessante, não é? É. De áreas que são áreas que, assim, há tantos anos existem essa parceria e que vem sendo, né, crescendo sempre, essa parceria entre a fonoaudiologia e a odontologia, a fonoaudiologia e a ortodontia, depois a fonoaudiologia estética e a ortodontia, né? Exatamente. Então, assim, é importante falar, porque, assim, ao mesmo tempo que as pessoas que você conhece estão conhecendo a minha, o meu trabalho, o meu pessoal aqui está conhecendo você, né? Exatamente. Como ortodontista, como uma pessoa que está adepta ao Invisalign, que é tão interessante, isso, tão bacana, tão moderno, o que eu achei... tá na televisão, né? Tá toda hora, você viu? E assim, você toda fica... hora na televisão e tudo. E você vai se encantando, né? O Invisalign, ele vai te encantando e te envolvendo, sabe? Aí, no meio da pandemia, também estava aquela coisa assim que você não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, né? Eu falei, olha, quem que eu consegui dar um pouco de assistência durante a pandemia? Os pacientes que estavam com Invisalign. Então, é agora, eu tenho que fazer isso mesmo, porque é o futuro. E aí, eu resolvi comprar o scanner, o iTero. Depois que você compra o iTero, você vê como você vê melhor o teu paciente, como você vê a boca em 3D, você vê a boca por trás, que você não vê. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, assim, tecnologia é uma coisa que só vai encantando e você vai ficando dependente, você não vive mais sem aquela tecnologia, né? E aí você começa a analisar os pacientes em tudo. Então, agora eu já quero que os meus pacientes, porque eu estou com muito paciente adulto fazendo Invisalign, o que eu quero é que eles vão fazer a fonoestética, porque tem sorriso gengival, então, porque tem sorriso invertido, né? Que não é legal. Tudo isso que a fonoestética pode melhorar. Porque eles vão com a mão organizar e com as funções levantar. E daí, e tudo isso de maneira natural, né? Que eu acho, assim, é que eu sou aquela que tudo é no natural, né? Então, outro dia, só para contar, né? A Dermato veio aqui, que é minha amiga, que sempre trabalhou comigo, você assistiu, né? E ela falou assim, a Magda é aquela que me dá despesa, na verdade, não me dá um lucro, porque assim, eu nunca fiz uma aplicação disso, daquilo, de nada. E ela fala, a gente continua amiga, a gente troca paciente, tudo, mas ela não usa o meu consultório. E é isso, porque assim, como é que eu vou falar que eu faço uma coisa se eu não faço? Então, e eu sou muito verdadeira, né? Então, assim, eu uso a minha mão. E isso é muito bacana, você saber que você pode usar a sua mão
e manter sua testa sem ruga, elevar esse seu ângulo, né? Manter lábio, ângulo de mandíbula, com a sua mão, né? Isso. Então, tirar Exatamente. alongar o lábio e redesenhar os lábios, e tudo isso de uma maneira que fica com você. Eu falo assim que, né, esse trabalho da fonoaudiologia estética, ele fica na mão do paciente. É só o paciente não ter preguiça, coisa que eu não tenho, né, Roseli? Não, nunca não teve, tenho né? preguiça. Já acorda, Já acordo alongando meu rosto, já nem falo bom dia para mim sem alongamento, né? Eu só falo bom dia para mim depois que eu alonguei. Mas e você sabe que continuo fazendo. até hoje eu faço, né? O da testa aqui, o do olho, eu faço. Claro, quem é que quer Antes pé de de galinha, levantar. patas de gado? Não, ninguém quer. Antes de levantar da face. Antes de levantar da Sim, cama, eu vamos faço levantar. esse. E o Sempre, da sempre. língua. A língua no céu da boca, eu faço às vezes quando eu estou trabalhando, que eu lembro, eu estou lá fazendo. Quanto mais língua para cima, menos papada. E tudo isso a gente leva o paciente a aprender, né? Então, assim, é um processo tão rápido, só 10 encontros, 10 sessões. E eu estava falando para você, né? O legal, assim, que eu nunca imaginei, né? Porque eu sempre trabalhei presencial, sempre dei curso nos países presenciais. E quando começou a pandemia, eu tive que entrar no online com os meus pacientes, porque eu fechei a clínica na sexta-feira e abri o celular e o computador na segunda, né? E não teve jeito, porque eu tinha que continuar a trabalhar. E daí eu fui desenvolvendo, tanto que depois, ao longo da pandemia, eu fui dando curso para alunos sobre como atender o método MZ online, né? Porque eu fui desenvolvendo e vendo com as pacientes e escrevendo. Cada terapia, no final, eu escrevia as coisas novas que eu tinha visto, como eu tinha ensinado, blá, blá, blá. Bom, em resumo, o mais interessante é que hoje, Roseli, eu atendo pacientes de vários lugares fora do Brasil. Olha porque que eu estou interessante. online. Exatamente. Entende? Então, assim, a tecnologia no meu trabalho natural foi o online. O online. O online. Porque eu ainda não voltei para a minha clínica. Não. E assim, eu não voltei para a minha clínica porque, do ponto de vista da biossegurança e de todas as condutas em relação ao Covid, eu não posso. Porque eu trabalho sem máscara, o paciente sem máscara e eu sem máscara para mostrar o movimento, para encostar no paciente, para trabalhar por dentro. Não posso fazer isso agora ainda. A gente não tem como não fazer, né? Dentista tem que... Mas você fica grudada, você fica o tempo todo com a sua máscara. Eu fico com a minha máscara. Eu não posso. Eu tenho que tirar para mostrar em mim. Então, assim, não dá. Não tenho condição. Eu tenho que mostrar em mim, fazer no paciente, a gente tem que ficar sem máscara. Ambos temos que ficar sem máscara. Então, não é conveniente, né? Não é conveniente ainda. Ainda não, né? Mas, de alguma forma, no online, que fico eu e o meu paciente o tempo todo assim, um do lado do outro no online, o aumento da percepção, o aumento da participação também ativa do paciente desde a avaliação foi assim fantástico. Fantástico. Olha que interessante. Eles descobrem as coisas antes de eu apontar. Eu falo, observa tal coisa, ele já tem a resposta, porque eles ficam ainda na comparação entre eles e eu, né? Porque ficamos o tempo todo ali. Então, cresceu muito, assim, a propriocepção, o jeito, a aplicação mesmo, o paciente nele mesmo. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita, porque eu pensei que eu fosse ficar hibernada, né? Vou hibernar agora por não sei quantos anos. Pois é. E eu acho assim, a fonoestética foi a fono que conseguiu trabalhar melhor online. Sim, primeiro porque eu não uso nada de tecnologia, né? Ao contrário, eu não uso nem... Porque, você assim, usa a mão, né? É a mão. Tem alguns fonoaudiólogos que têm usado a tecnologia e aí eles não podiam usar, né? Né? Então, quem não usa a tecnologia usa a mão, e eu podendo ensinar para o meu paciente, olha, você vai fazer tal coisa de tal maneira.
Só que eu não imaginava isso antes. Eu fiquei sabendo junto no percurso do dia a dia, né? Pois é, porque E nunca tinha como tido eu trabalho necessidade. adulto. Oi? Não tinha tido essa necessidade ainda, né? Não, né? E daí eu vi que o negócio foi andando, aumentaram até o número de bandeiras, né? Porque começou a vir aluno, assim, aluno fonoaudiólogo, assim, sei lá, sul da África, sabe? Nossa, Coisa assim, República sei, Dominicana, coisas assim. sei. E paciente, assim, de Singapura, de Nossa, Boston, sabe? De Montevidéu, no Uruguai, sabe assim? Do Chile, de Portugal. Então, assim, realmente foi um... E como junta com o fato de que eu não posso... Vocês ficam super protegidas. Vocês sempre usam ficamos, todo um né? aparato e todo um Isso, aparato aqui. isso. Eu não posso, eu tenho que tirar É, para eu poder trabalhar com o paciente. Eu tenho que mostrar o tempo todo em mim e mexer nele, sem a não dá. máscara. Não dá. Não dá. Por enquanto, não dá. Eu não me sinto segura e não acho que o paciente vai ficar seguro. É. Agora, aluno, agora, depois do online, a gente não vai mais deixar de fazer, você não vai mais deixar de fazer o seu curso online, né? Porque, Então, assim, ficou complicado agora, porque, veja, eu tenho atendido, como você falou, né? O meu aluno da Espanha, aliás, é uma graça o meu aluno da Espanha, super bom aluno. Está fazendo uns casos maravilhosos, que eles têm que apresentar 2 casos no final do curso, né? Então, assim, você vê, ele está do outro lado do Atlântico, né? Ele está lá num fuso horário completamente diferente do nosso e aproveitando do curso, que é uma coisa assim, ó, uma belezinha, sabe? Então, assim, como é que eu vou agora restringir o curso? Me fala. então, só se der presencial e online ao mesmo tempo. Isso, só se for Só assim. se for assim, porque eu não vejo outra solução. Porque sempre você vai ter aluno desses países, entendeu? E não E tem como. vocês vão ter que ter o PowerPoint em espanhol também. Agora sim, por exemplo, alguns professores falam, né? Então é ótimo, porque daí eles falam, como eu, que falo em português e espanhol, português, espanhol, português, espanhol. E os alunos vão aproveitando. E outra, sabe uma coisa interessante? Então, mas só o Face Shield é pouco, né? Não é tão seguro, né? Só o Face Shield. Eu acho ainda um pouquinho... E aí, assim, do ponto de vista da fonoaudiologia estética, eu acho assim... Ó, são minhas amigas, doutora Nicésia de Ela Castro e está me doutora dando uma Saskia. ideia, né? Mas, assim, a gente já conversou muito, assim, dentro da fono. Para mim, ainda é complicado. Mas vai chegar a hora, viu? Saskia. É a Como? Saskia, né? A Saskia. Saskia, que tá perguntando Então, sobre o a Face Saskia ainda Shield. vai chegar. Por esse ano ainda não. Vamos ver como é que fica o ano que vem, né? Mas, olha, eu só tive paciente que se beneficiou muito. Tem as fotos agora todas do antes e depois do online, dos pacientes online. Tenho mostrado não só para os pacientes como para os alunos. Assim, eu não divulgo, né? Eu sou a minha linha é não divulgar paciente nas redes sociais de maneira nenhuma, então vocês nunca vão encontrar. Mas no off eu mostro até para animar o paciente, né? Como os outros tiveram sucesso, né? Então, assim, as pessoas têm confiado e têm gostado muito. Fora, Roseli, que durante a pandemia, as pessoas, elas me agradeciam porque eu atendi online. Então, você vê? Porque É elas estavam... lindo. Estou falando um oi aqui para minha criança. Oi, fala. Então, o paciente estava em casa, estava restrito a tudo, não conseguia fazer nada. O seu tratamento ele conseguia, ele tinha tempo para isso. Olha que ótimo. Tempo, olha só, tinha tempo, a gente tinha aquele encontro, aquele bate-encontro toda semana. Sabe uma coisa, uma delícia que era? Uma delícia. Oi, Selma! Então, era uma coisa delícia poder se encontrar, conversar, porque foi tão solitário, né? Cada um dentro da sua própria casa, do seu próprio núcleo. Então, a gente...
a gente conversava, batia papo, conversava sobre as novidades, conversava sobre as coisas chatas do Covid, mas assim, era uma companhia. E assim, sempre os pacientes falavam, nossa, obrigada, doutora. Eu falava assim, imagine, né? É um Obrigado por estar me prazer, eu atendendo, porque também me ninguém sinto super atendia. bem. Hã? Obrigado por me atender, porque ninguém atendia, lembra? Pois Ninguém é. atendia. Gente, que loucura, né? Foi uma loucura. Foi uma Que loucura. loucura. Essa eu tive poucas pessoas que falaram não. Muito poucas. Ah, não vai ser presencial, não vou fazer. Eu falei, Eu vi assim, algumas mães que falaram: a criança tirei da fono, porque uma criança de 4 anos com fono online é difícil mesmo. não dá, não, Agora, eu não atendo mais agora criança. para adulto, perfeito. Online é Perfeito, a gente perfeito. conversa, a gente se relaciona super bem, a gente tem aqueles 5 minutos de aí, como é que tá, quantas novidades, eu conto, o paciente conta, aí a gente faz aquela toda a revisão da sessão anterior, aí a gente coloca os novos movimentos, trabalhamos as funções. É tão gostoso, gente, é muito bom. É muito Agora, bom. vocês tiveram que voltar. E acho assim que todo o protocolo que vocês usam é maravilhoso e vocês podem ficar o tempo todo protegidas, né? A gente pode. A Saskia está falando, o tempo de ir e voltar, né? Para o adulto, ele até gosta que você atenda online para ele não ter que se locomover. Não, olha, eu estava conversando com uma psicóloga amiga minha e ela falou, Magda, eu literalmente não vou voltar. Porque assim, os pacientes, eles estão ocupados 1 minuto antes em casa, 1 minuto depois eles já estão aqui fazendo a terapia. Se a gente chega, sei lá, de uma ginástica, de alguma coisa, você toma um banho, 5 minutos você já está atendendo. E assim, a pessoa não sai de carro, não gasta gasolina, não gasta estacionamento. Isso. E assim, principalmente quem alugava um espaço para trabalhar, eu tenho certeza que não vai mais voltar. Né? Eu tenho a clínica, a minha clínica está lá, né? A gente, de vez em quando, dá uma passadinha lá para ver se está tudo bem, manda limpar tal, porque a clínica é nossa, ela está lá, né? Diminuíram as despesas, mas não é por aí, é porque realmente fica otimizado o tempo, não só para mim, quanto para o paciente. Para o paciente. E se está dando resultado, por enquanto a coisa não termina de vez. E dá resultado, assim dá, porque com o adulto dá resultado. E para o adulto, o tempo que a Saskia está falando aqui também, não, o tempo eu que só ele vai, tenho que ele resultado. volta. Senão não estaria fazendo. Eu não estaria fazendo o trabalho se não estivesse dando resultado. Né? Que eu sei, eu tô vivenciando, né, o resultado, tudo que as pacientes falam, como elas se comportam. E assim, realmente otimiza muito mesmo. Mas vamos ver, né? Tudo ao futuro. E vamos falar que todo mundo aproveitou a pandemia para fazer alguma coisa estética, né? Ou foi cirurgia plástica, ou foi estética dental, sabe? Tá com tempo, não tá viajando, então teve condição mais fácil de procurar o dentista, ou cirurgião plástico, ou a fonoestética. Todo mundo aproveitou e fez alguma coisa. Isso foi bem legal, né? Porque sem fazer nada também é duro, né? Não, que as pessoas iam entrar em depressão, todo mundo em depressão. Não, e assim, muitas pessoas comentaram e assim, como foi difícil, né? Eu realmente não tenho o que reclamar, porque eu não parei de trabalhar clinicamente e do ponto de vista de curso. O que eu dei de curso, você viu que eu fiquei 11 meses em Campos do Jordão com a minha mãe, né? Porque fiquei com ela lá, isolada Com de medo, tudo, né? porque eu não queria que o Covid chegasse perto dela, né? Eu não parei 1 minuto. Eu falava assim para as pessoas, vocês acham que eu estou de férias aqui, aproveitando? Como? Que eu não saía para nada, de medo, só supermercado, farmácia, ó. Minha mãe dizia, Magda, para de trabalhar nessa internet, desce um pouco para assistir televisão, porque eu realmente me ocupei, graças a Deus. Graças a Deus. E agora aqui, continuo tudo online, né? Mas aqui eu já posso fazer coisas mais assim... ir até a ginástica, né? Que lá em Campos não podia, que eu não fazia. Mas escuta, deixa eu te falar uma coisa.
Então você gosta de dar aula, né? Foi bom para você essa coisa? Para mim foi ótimo, porque né? você super é boa professora, super clara. E tá vendo? Se eu não te empurro, você não faz. Não ia fazer, não ia dar aula nunca na minha vida, só você me empurrando mesmo, Magda. E não ia fazer live. Você tá achando que é muito difícil fazer live? Já faz 1 hora que nós estamos fazendo a live. Fazendo essa troca, né? Pois é, eu estava morrendo de vergonha. Estava morrendo de vergonha. Já faz 1 hora, olha aí. Faz 1 hora. Então, a gente não vai querer cansar as pessoas. Então, a gente pode dar uma resumida, né? Como existe essa importância desse tratamento em conjunto entre a ortodontia e a fonoaudiologia, e também entre a ortodontia e a fonoaudiologia estética, né? Porque eu necessito que a pessoa tenha, né, uma arcada perfeita, que ela tenha a condição de mastigar. Esse é meu ponto pacífico. Para eu poder trabalhar, eu preciso que a pessoa mastigue. Exatamente. E eu preciso que ela consiga engolir sem atrapalhar o meu tratamento, de preferência. Entendeu? Então, não tem jeito da gente viver sem uma e a outra, né? Uma e a outra. Assim... Não, é uma simbiose, não tem jeito. Fono e orto é uma simbiose, tanto para adulto quanto para criança. Quanto para criança. Não tem como fugir. Adolescente também, né? Adolescente também. Então, assim, adolescente, eu ainda trabalho adolescente. Porque eu gosto dessa coisa mais rápida de explicar. Eu tenho trabalhado adolescente durante a pandemia, de motricidade orofacial e de linguagem, de falar, de articular melhor, que é uma coisa que eu adoro, ajudar as pessoas a se comunicarem assim, que nem a gente gosta, né? De falar, de ser bem compreendido. Mas criança, assim, eu tive muito... Nossa, mãe, nem sei quantos anos eu estou de formada mais, mas são 37 anos de formada. E eu já trabalhei muito com criança e hoje em dia eu encaminho para as minhas colegas, né? Porque eu foquei no adulto, principalmente nesse adulto que está envelhecendo com saúde e que quer rejuvenescer e quer aumentar a autoestima, se olhar no espelho feliz, né? Isso. Então, sem ver tudo caindo, sem flacidez, né? Esquecemos de falar, né? Que não só as rugas aparecem, como a flacidez, e a gente trata isso tudo e ajuda a pessoa a ter um up. E se não pode mastigar, e se tem um problema de arcada, vamos lá colocar um Invisalign, né? Vamos lá colocar um Invisalign. Tô lá, tô às ordens. É isso mesmo. Muito bem, querida. Olha só. Adorei, viu? Passou assim, ó. Foi mesmo. Assim, né? Eu falei para você, a gente falando do jeito que a gente fala e com coisas gostosas para nos referir, não é verdade? Não vai faltar assunto, né? Não faltaria assunto nunca. Verdade, verdade. Olha lá, a Leila falou que nós estamos ótimas. Obrigada, Leila. Que bom. É que a gente está feliz, conversando com quem gosta, né? Escutando a opinião de vocês que falam e a gente lê. Isso. E recordando de coisa boa, pensando no trabalho que a gente ama, porque assim, precisa amar o que faz, né, Roseli? Precisa. Na nossa profissão, você tem que ter muito amor à profissão, senão você não vai em frente, você não dá segmento, não tem como. Não tem como. Não dá. Então, assim, você tem que transmitir coisa boa para o paciente, né? Você tem que transmitir essa alegria que você gosta, você tem que acreditar e ele tem que crer em você e seguir nessa alegria. Porque senão fica uma coisa muito chata, né? Odontologia, assim, para mim é lindo, né? Eu adoro a odontologia. Agora, o paciente na cadeira é uma coisa que o paciente não gosta, né, Magda? Ele não é confortável a cadeira do dentista, a gente sabe disso. Obrigada, Mari. Olha lá, minha sobrinha mandando parabéns às duas profissionais. Sucesso, a Mari. Obrigada, Mari. E então, se você não tiver esse amor à profissão, esse amor ao fazer o bem para o seu paciente, como é que você passa uma coisa boa para o seu paciente na cadeira? Não dá.
Não Não. dá. Tem que Não, a gente ter. teve uma experiência essa semana, uma outra, viu? Olha, foram uma semana de duas experiências que eu levei minha mãe no dentista e, nossa, eu achei que... no dentista dela, viu? E, nossa, ele estava mal-humorado, estava... Não vai mais, não vai mais que eu não vou levar mais. Como eu que levo em todo lugar, eu ando muito exigente. Exatamente. Não gostei da performance, entendeu? E como eu sou a motorista dela, eu cuido dela assim super bem. Então, assim... Como é que você vai deixar tratar a sua mãe assim? Você não vai Entendeu? permitir. Exatamente. Mal-humorado, queria fazer umas coisas que eu não concordo. Bom, eu sou fono, mas eu fico de olho, né? E aí eu falei, não vai mais, não vai mais. Tem que ter amor pelo que faz, tem que ter respeito pelo paciente, pela idade do paciente. Exatamente. E assim, se eu respeito os meus pacientes, a gente tem que ser respeitado também, né? Exatamente. Então, é isso. Eu Muito acho bem, que... querida. Olha, que a gente possa se encontrar logo, né? Que a gente possa continuar com essa simbiose que você disse. Isso. E que você possa continuar dando aula no meu curso em português, em espanhol, viu? Eu estou muito grata por esse convite, muito grata por esse convite. Eu gostei mesmo, e assim, esse ano os pacientes me contataram, teve um paciente que me contatou, pediu ajuda para umas coisas. Sim, eu fiquei tão feliz, é muito gostoso, né? Você saber que você pode esclarecer a dúvida deles, ou orientar de alguma forma em algum caso clínico. Muito bom, foi muito gostoso mesmo. Te E é isso agradeço que a muito Leila por está isso. falando, precisa ter empatia. E assim, você só tem empatia pelo seu paciente quando você ama aquilo que você faz, quando você crê naquilo que você faz, e quando você enxerga o seu paciente com amor, sabe, com solidariedade, com cortesia, com muita cortesia. E também com carinho, né? E assim, isso depende de você estar bem com você mesmo. Então, se o profissional não está bem com ele, a gente percebe, né? É o que ela falou aqui, ó, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Não Exatamente isso. Você tem que tratar achando que você está tratando a você mesmo ali, ou tratando a sua mãe, não é? É assim que a gente faz. Trata com amor, né? Com respeito, sabe? É isso que estava Respeito. faltando. Com respeito, com amor, né? Com gentileza. E assim, às vezes você faz uma avaliação, não sabe se o paciente vai ficar, ele fica porque você foi continente dele, né? Então, assim, né? E quando o profissional tem esse amor mesmo, o paciente percebe, né? Exatamente. Ele percebe. Quando ele não é um número, sabe, o número passa, isso. Vem outro, passa, isso. Vem outro. Não, por favor, né? Tem profissional que tá assim, tá bem difícil, viu? Tá bom, Magda. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigado pela paciência, né? Por curtir com a gente aqui esse momento, de você ter vindo aqui na minha sala, da minha casa. Agora precisa vir um dia de verdade. E obrigada. Exatamente. Obrigada por sua alegria também, viu? Obrigada, eu que agradeço. Nossa, aí esse jogar a gente para cima que só você sabe fazer desse jeito é muito bom. Obrigada, tá vendo? Agora Magda. Eu tenho certeza que você vai fazer outras lives e um dia você vai me convidar para fazer uma live com você. Combinado? Vou, combinado. Perfeito. Porque agora você vai começar a convidar seus colegas, fazer umas lives aí de ortodontia. Vamos sim. Vamos lá. Um beijão, um beijo para todos aí. Obrigada pela audiência. Um beijo no coração de todos. Obrigada. Excelente semana. Que seja uma semana abençoada e um final de semana abençoado também, que nós já estamos na quarta. Isso. Beijo. Tchau. Então, beijão, gente.